Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos falar um pouco de uma forma bem simples sobre o assunto de concentrações. Nós sabemos que existem vários tipos de concentrações, como por exemplo concentração molar, partes por milhão, entre outras, ok? No entanto, nós iremos discorrer sobre concentração comum. Geralmente a concentração comum tem como unidade gramas por litro e no cotidiano, esta concentração é muito usada para indicar a composição de alimentos, de medicamentos e entre outros produtos líquidos. Dessa forma, se dissemos então que uma solução de água e açúcar tem concentração de 50 gramas por litro, estamos dizendo que em cada litro da mistura ou da solução tem dissolvido 50 gramas de açúcar. Ok? Vamos lá então. Concentração comum. Esta concentração comum também pode ser representada em fórmula matemática como concentração igual a massa sobre volume, certo? Vamos então ver um exemplo prático para que fique melhor assimilado em nossa cabeça. Vamos lá então. Vamos lá então. Calcule o volume de solução aquosa de hidróxido de sódio de concentração 160 gramas por litro, que contém exatamente 1 mol dessa substância. Ele dá alguns dados, como a massa molar, que é igual a 40 gramas por mol, ok? Fazendo menção da fórmula matemática de concentração, temos concentração igual a massa sobre volume. Também ele já dá a concentração, temos 160 gramas por litro. Então, para calcular o volume, precisaríamos então da massa. No entanto, a questão não dá a massa. Calma, não precisamos entrar em pânico, porque nós temos a questão da o número de mol e nós sabemos então que número de mol, vou botar aqui para vocês, é igual a massa sobre massa molar, ok? Tendo essa informação, número de mol igual a massa molar, número de mol a questão dá, massa molar a questão dá, só precisamos substituir nessa formulazinha para encontrarmos então a massa, ok? Fica mais ou menos dessa forma. Número de mol igual a 1, igual a massa sobre massa molar, que é 40. Fazendo então esta questãozinha, temos a massa igual a 40 gramas, ok? Entendido? Vamos então usar os dados da fórmula de concentração. Já temos concentração, que é 160, igual a 40, que foi a massa que achamos, sobre o volume, que é o que queremos achar. Desta forma, temos volume igual a 0,25 litros, ok? Essa questãozinha também poderia ser feita por regra de 3. Multiplicaríamos então 160 gramas por x, que seria igual a 40 multiplicado por 1. 160 gramas que está multiplicando x passaria para o outro lado dividido o 40, então teríamos x igual a 0,25 litros também, ok? Vamos agora fazer outra questãozinha, só que com informações diferentes para que possamos trabalhar um pouco a nossa mente e entender o que é concentração comum. O soro fisiológico é uma solução que contém 0,9 gramas de cloreto de sódio em 100 ml de solução. Calcule a massa de cloreto de sódio que deve ser usada para a preparação de 2 litros de soro fisiológico. Ok? Queremos calcular então a massa. A questão ela dá a massa inicial, nós queremos calcular a massa final. A massa inicial, que é de 0,9 gramas, dá o volume inicial, que é de 100 ml, igual a 0,1 litro, dá o volume final, que é de 2 litros, e não dá a massa final, que é o que nós vamos encontrar, ok? Fazendo menção então da fórmula de concentração, temos concentração igual a 0,9, que é a massa, dividido por 0,1, que é o volume. Então, encontramos a concentração de 9 gramas por litro, ok? Continuando então fazendo a menção da fórmula matemática, vamos fazer então essa substituiçãozinha, ok? Temos
concentração igual a 9 gramas por litro, que é igual a massa sobre 2, que é o volume final, ok? Então temos massa igual a 18 gramas. Hoje nós vamos falar sobre ppm. ppm é uma unidade muito utilizada para indicar concentrações muito pequenas, na casa de 10 a sexta ou de 1 milhão. ppm não tem uma fórmula exata, mas ela tem uma relação onde indica que 1 ppm é igual a uma parte do soluto para 10 a sexta parte da solução. ppm, por exemplo, é uma unidade muito utilizada para indicar a abundância de materiais na crosta terrestre. Vamos fazer uma questão para vocês entenderem. No rótulo de uma garrafa de 1,5 litro de água mineral, lê-se, entre outras coisas, bicarbonato de sódio, NaHCO3 igual a 20 ppm. A massa do bicarbonato de sódio no conteúdo da garrafa é. E isso ele dá um dado que 1 ppm é igual a miligramas de soluto por 1 litro da solução, porque ppm não tem uma unidade exata. Isso aí que ele deu foi uma relação com uma unidade de concentração comum. A gente tem as opções. A primeira coisa que a gente faz é anotar quais são os dados que a gente tem e transformar as unidades para ficar todas iguais. A gente tem 1,5 litro de solução e nossa concentração é 20 ppm, só que a gente sabe que 1 ppm é igual a 1 miligrama por litro, então 20 ppm é igual a 20 miligramas por litro. Aí a gente faz uma regrinha de 3, agora, que geralmente todos os problemas com ppm é regra 3, 20 miligramas está para 1 litro, assim como o m está para 1,5 litro. A gente faz então essa regra de 3, a gente descobre 30 miligramas, mas as respostas são em gramas, que dá 0,03 gramas, é só transformar, que é a letra A. Vamos agora para a fração molar. Fração molar do soluto é igual ao número de mol do soluto sobre o número de mol do soluto mais o número de mol do solvente, ou seja, número de mol do soluto sobre número de mol total. E o número de mol do solvente é igual a N2 sobre N1 mais N2, que é igual ao número de mol do solvente sobre o número de mol total. Exercitando. Calcule a fração em quantidade de matéria do soluto e do solvente de uma solução preparada pela adição de 390 gramas de sulfeto de sódio e 360 gramas de água. Vamos lá, temos que achar o número de mol. A massa do soluto é 390 gramas e a massa do solvente é 360. Achamos as massas moleculares. Do soluto é 78 gramas por mol e do solvente é 18 gramas por mol. Agora o número de mol. O número de mol do soluto é igual a sua massa sobre sua massa molecular, que 390 sobre 78, 5 mol. O número de mol do solvente, 360 sobre 18, é igual a 20 mol. Agora aplicamos na fórmula. A fração molar do soluto é 0,2 e a fração molar do solvente é 0,5. Outra consideração bastante comum utilizada em laboratório é a consideração em quantidade de matéria, ou molaridade, ou concentração molar. Ela é conhecida por esses 3 nomes. E ela é a concentração química recomendada pelo Sistema Internacional e pelo IUPAC, que são instituições que padronizam as unidades. A concentração em quantidade de matéria é uma relação entre o número de mol do soluto e o volume da solução em litros. Simplificadamente, a gente pode escrever assim: molaridade é igual à massa do soluto dividido pela massa molar do soluto vezes o volume da solução em litros. E a gente também pode escrever que molaridade é igual ao número de mol sobre o volume em litros. Por quê? A gente pode usar essas duas fórmulas. Porque, como a gente viu concentração comum, número de mol é igual a massa sobre massa molar. Então, é como se fosse uma sobreposição das fórmulas. Vocês podem ver que embutido na primeira fórmula tem massa sobre massa molar, que é justamente número de mol. É basicamente isso, não são fórmulas novas, é só uma fórmula deduzida a partir de outra.
A gente vai fazer algumas questões agora para vocês fixarem direito e aprenderem como é que a gente usa essa fórmula. Sabendo que uma solução aquosa de sulfato de sódio, Na2SO4 aquoso, contém 71 gramas desse sal dissolvidos em 250 ml de solução, calcule qual a sua concentração em quantidade de matéria. Aí agora a gente anota os valores que a gente tem, para ficar mais fácil a gente identificar na hora de colocar na fórmula. A gente tem 71 gramas de soluto, 250 ml de solução, mas eu falei que tem que ser em quê? Em litros. Então como é que a gente faz? Divide por 1000 para transformar em litro. Dá 0,25 litros. Molaridade é o que a gente quer. Falta o que nessa fórmula? Massa molar. A massa molar a gente calcula multiplicando o peso de cada átomo vezes a quantidade dele. Então, 23 é o peso do sódio, vezes 2 que é a quantidade. 32, peso do enxofre, vezes 1 que é a quantidade. 16, peso do oxigênio, vezes 4 que é a quantidade. Que dá, somando, 142 gramas por mol. Gramas por mol é a unidade de massa molar. Lembrando que a unidade de molaridade é mol por litro, sempre. Ou vocês podem usar o M grande, o M maiúsculo também serve, mas a unidade mesmo é mol por litro. Sim, a gente joga agora direto na fórmula depois que a gente tiver a molaridade. Direto, aplicação direta. É só fazer a matemática, que vai dar 2 mol por litro. Como eu já disse, é a unidade. Vamos fazer outra questão. Basicamente a mesma coisa, a gente vai usar a mesma fórmula. A diferença é que agora, ao invés da concentração, a gente vai procurar a massa em gramas, porque a concentração ele já vai dar. Nós temos as opções de A é a massa de butanol necessária para preparar 15 ml de solução 0,20 mol por litro é. A gente tem a volume 500 ml ou 0,5 litros. Temos a molaridade, queremos a massa. Massa molar a gente vai descobrir da mesma forma que foi na primeira questão, multiplicando o peso de cada átomo do composto vezes a sua quantidade, vai dar 74 gramas por mol. Agora a gente vai jogar direto na fórmula. 0,20 mol por litro vai ser igual a massa em gramas dividido pela massa molar, que é 74, vezes o volume, que é 0,5. Nisso a gente vai ter que a massa vai ser igual a 0,20 vezes 37, a massa vai ser igual a 7,4 gramas, que vai dar a letra B. Introdução a título. Título em massa e título em volume. Título. O título é uma grandeza adimensional representada pela letra grega tau, ou T minúscula. É um método de medir concentrações de soluções e faz parte dos aspectos quantitativos das soluções. Há dois tipos de título: título em massa, ou porcentagem em massa, e o título em volume, ou porcentagem em volume. Título em massa, ou porcentagem em massa, muito utilizado nas indústrias químicas e farmacêuticas. Esse tipo de título relaciona as massas soluto e solução e geralmente é expressa em porcento. Se dá pela seguinte fórmula. O título dado pela seguinte fórmula: título igual a massa do soluto dividido pela massa do soluto mais a massa do solvente vezes 100, sendo massa do soluto dividido pela massa da solução vezes 100. Resolvendo os problemas. Exemplo 1. Um aluno deseja preparar 25 gramas de uma solução aquosa contendo 8% em massa de cloreto de sódio. As massas em grama de água e sal tomadas pelo aluno foram respectivamente. A alternativa correta será A, B, C, D ou E. Eu tenho a massa da solução, que foi 25 gramas, e a concentração em título. Vou fazer uma aplicação direta na fórmula. 8, que é o título, que é igual a massa do soluto dividido pela massa da solução vezes 100. A massa do soluto é igual a 2 gramas. Se eu tenho a massa do soluto e a massa da solução, eu preciso descobrir a massa do solvente. Então, eu tenho massa total igual a massa do soluto mais a massa do solvente, 25, que é a massa do soluto, igual a 2 mais a massa do solvente. Onde a massa do solvente é 23 gramas.
Alternativa correta, letra C. Título e volume ou porcentagem e volume. Esse tipo de título relaciona o volume do soluto com o volume da solução. Em geral, é expresso pela porcentagem, mas em bebidas e no álcool é comum ser expresso por Gay-Lussac. É dada pela expressão em volume. O título é dado pela seguinte fórmula: título igual ao volume do soluto dividido pelo volume do soluto mais o volume do solvente vezes 100, sendo o volume do soluto dividido pelo volume total da solução vezes 100. Exemplos: o etanol possui concentração em volume com volume de 93,3%. Calcule o volume em mililitros da água existente em 10 litros desse álcool. A água é o solvente. Título temos, volume também temos, e iremos descobrir o volume do solvente, que é o volume 2. Então, aplicação direta da fórmula do título. 93,3% que é meu título, onde é igual ao volume 1, ou seja, o volume do soluto dividido pelo volume total da solução vezes 100, dando igual a 9,33 litros. Sabendo que o volume total da solução é 10 litros e o meu volume 1, ou volume do soluto, é 9,33, aplicaremos direto na fórmula. O volume total é igual ao volume do soluto mais o volume do solvente. Substituindo, volume total 10 igual ao volume do soluto 9,33 mais o volume do solvente. O volume do solvente é igual a 0,67 litros ou 670 ml. Molalidade, ou concentração molar, é dada pela relação do número de mols do soluto vezes a massa do solvente em quilogramas, ou ainda a massa em gramas do soluto pela massa molar do soluto vezes a massa em quilogramas do solvente. Cálculo de molalidade. Qual a molalidade, concentração em mol por quilo, ou molar, de uma solução que contém 34,2 gramas de sacarose, C12H22O11, dissolvidos em 200 gramas de água. Temos 34,2 gramas de soluto e 200 gramas de solvente. Transformamos então a massa do solvente para 0,2 kg. Calculamos a massa molar do soluto e temos 342 gramas por mol. Então, calculamos a molalidade. Molalidade é igual a 34,2 gramas dividido por 342 gramas por mol vezes 0,2 kg. Encontramos 0,5 molar. Então, a resposta certa é a letra C.